nós iremos tratar aqui de alocação dinâmica de memória, utilizando a linguagem C++. Eu gostaria de ratificar que para a melhor compreensão aqui do assunto abordado no vídeo de hoje, é necessário que vocês também assistam a minha outra aula, que fala sobre introdução ao uso de ponteiros na linguagem C++. Ok, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a alocação de memória. Olhando aqui nesses exemplos aqui, ó, estou criando esse vetor aqui, chamado lista, com até 100 elementos, do tipo double. Então, o vetor é uma estrutura considerada estática. Por quê? Porque se você definir aqui que vai armazenar 100 elementos aqui, obviamente você não vai poder colocar 101. Você vai poder colocar apenas 100 elementos. Então, ele é o quê? Limitado. O tamanho é estático. Contudo, não podemos saber, por exemplo, se iremos utilizar todo esse espaço reservado. Pode ser que eu use apenas 10 elementos aqui dessa lista, e aí eu vou perder o quê? 90% do espaço de memória que eu reservei e não vou utilizar. Por exemplo, essa variável aqui, ó, x igual a 10, ela é uma variável, né, que os dados ficam armazenados na memória dentro de um espaço chamado x, com tamanho int, que é um tamanho fixo de 32 bits de tamanho. O double tem 64 bits de tamanho cada elemento. E o float tem 32 bits de tamanho também. Isso aqui é uma matriz, 10 por 10. Todas essas estruturas aqui, pessoal, elas possuem tamanho fixo. Por isso são consideradas estruturas estáticas de armazenamento. Contudo, a nossa aula de hoje será baseada na alocação dinâmica de memória. Bom, do ponto de vista do armazenamento, a memória ela é dividida basicamente em duas partes. Temos a memória stack, que ela armazena retornos de funções, parâmetros, variáveis globais, constantes, ou seja, as estruturas de tamanho fixo. E temos a área de memória chamada heap, né? A conhecida pilha heap, que é uma região livre onde podemos criar, né, nossas estruturas, nossos ponteiros e nossas estruturas dinâmicas, ok? Então, por exemplo, quem trabalha com orientação a objeto, cada objeto que você instancia na memória, utiliza essa parte da memória, que é a memória heap. Por exemplo, estruturas encadeadas, árvores, grafos, etc. Bom, pessoal, para tanto, eu vou recorrer aqui a 3 exemplos práticos, que é a nossa forma de ensinar, utilizando exemplos práticos, para que vocês possam conhecer esses comandos aqui, ó, comando sizeof, o comando malloc, o comando calloc e o comando free. Frisando que vocês têm que ter assistido o vídeo sobre ponteiros, para entender melhor o conteúdo da aula de hoje. Então, eu vou copiar aqui esta primeira simulação e vamos executar aqui uma ferramenta gratuita chamada OnlineGDB, que eu utilizo somente para testes, não necessita instalação. Então, você seleciona aqui a linguagem que você quer, canto superior direito, e apenas já vamos colar o código aqui e vamos entender o que está ocorrendo aqui nesse código. Primeiramente, pessoal, biblioteca IOStream, porque nós estamos no C++. Então, vamos utilizar aqui o comando Alt para impressão. Essa biblioteca eu costumo usá-la também, pessoal, porque ela permite que esse comando system aqui, ó, ele seja reconhecido. Então, comandinho system e a diretiva use namespace std para não precisarmos, para evitarmos o uso desse prefixo aqui, né? std, que eu deveria colocar antes de todo o comando do C++. Estou dizendo que tudo que está aqui abaixo, né? Essa namespace aqui, já está ligado a essa biblioteca padrão do C++. Bom,
Por enquanto é só. Vamos aqui na nossa função principal, onde nós estamos imprimindo aqui, ó, o comandinho cout, um tipo int tem, e o comandinho sizeOf vai medir o tamanho em bytes desse data type aqui. Iremos saber que ele tem 4 bytes. O comandinho float, o comandinho sizeOf também vai medir o tamanho em bytes de um data type do tipo float. Iremos ver o tamanho também, 4 bytes também. E aqui vamos medir o tamanho double, provavelmente vai ter 8 bytes. O comandinho char e o comandinho bool. Vamos ver quantos bytes tem de tamanho cada data type aqui. O comando sizeOf, ele é utilizado para medir o tamanho em bytes de um data type. Se você quiser uma referência, é só entrar no site c++.com /reference aqui. Reference, né? Opa. E aí você vai poder... Aqui, ó, reference. Você vai poder entender melhor, tirando essa propaganda aqui, olha, vamos digitar aqui, ó, size off. Vamos ver o que ele traz para a gente, ó. Ele vai trazer para nós o que é o comando sizeOf, tá vendo? Fórum sobre ele, ok? Ali mede o tamanho de um string, tá vendo? Ó, tudo isso, né? Deixa eu pegar aqui o caminho direto que eu gosto. Esse aqui. Tem apenas... tem exemplos, tem tudo o que você quiser saber, né, sobre o comando. Pessoal? Ele mede o tamanho de uma estrutura em bytes. Bom, vamos ver o funcionamento dele aqui na prática. Bom, então, ao executar esse programa, como nós estamos no Linux, eu vou colocar aqui uma pausa de 4 segundinhos, ok? E aqui eu vou apagar a tela também, usando o comandinho do Linux. Vamos executar esse programa e vamos tirar esse errinho que ele está acusando aqui. Então, deixa eu ver... uma chavinha a mais. Pronto. Agora vai. Tá aí, pessoal. Então, o comando sizeOf fazendo o trabalho dele. O tipo int tem 4 bytes, o tipo float tem 4 bytes, o tipo double tem 8 bytes, o tipo char ele tem 1 byte e o tipo bool também tem 1 byte. Ok? Bom, essa foi a nossa primeira simulação aqui em C++. Retornamos aqui, então, aos nossos slides aqui. Perfeito? Depois vocês podem estudar, colocar outras estruturas, inclusive o tamanho de ponteiros, o tamanho de structs, ok? Pode ser utilizado para medir aqui com o comandinho sizeOf. Tamanho de vetores também pode, certo? Bom, aqui, pessoal, nós iremos apresentar um outro comando que vamos utilizar para fazer alocação de memória, que é o comando malloc, o comando malloc, certo? Alocação dinâmica de memória. E o comandinho free, um serve para alocar e o outro serve para destruir o espaço que já foi alocado, certo? Então, o comando, a função malloc é utilizada para alocar memória para o armazenamento de um data type qualquer.
Então, eu não quero criar uma variável e colocar dados dentro da variável. Eu quero ir lá na memória direta, na memória RIP, que a gente já viu lá no comecinho, na memória RIP, eu quero separar ali uma quantidade de bytes qualquer que eu quero e usar, dar um nome qualquer para essa quantidade de bytes e usar esse espaço. E isso é possível através de um ponteiro. E o que é o ponteiro? É uma variável que armazena endereços de memória. Então, eu vou ter que ir na memória com o comando malloc, vou ter que separar lá uma quantidade de bytes que eu vou utilizar, e eu vou ter que ter um ponteiro para apontar para esse espaço de memória. É assim que funciona. Para me apagar isso depois, eu tenho que usar o comando free ou o comando delete para desfazer esse roubo de memória, essa separação de memória. Perfeito? Bom, o Java, as linguagens orientadas a objetos, possuem recursos automáticos para isso. E no Java, esse recurso se chama-se Garbage Collection. Quando você cria um objeto, esse objeto fica na memória. E se ele não é utilizado, o Garbage Collection ele vai lá e apaga esse objeto. Contudo, o C++ não tem, ele não tem esse coletor de lixo aqui. O C++ nós temos que usar comando free ou comando delete de forma explícita. Bom, através desse exemplo aqui, bem simplesinho, eu pretendo ensinar esse conceito para vocês. Então, vamos à segunda simulação aqui. Comandinho malloc e o comandinho free. Bom, pessoal, então, terminei aqui o primeiro exemplo, deu tudo certo. Então, vamos aqui criar uma nova janelinha. Vou chamar aqui o OnlineGDB novamente. Canto superior direito, a linguagem que estou usando é C++. E vamos testar o nosso código. Vou tirar esse código que ele já traz para nós. Vou tirar esse código aqui, ele traz para nós. E vamos lá, bora explicar o código para vocês. Então, estamos usando aqui as mesmas bibliotecas, como podem perceber. E aqui, eu coloquei aqui uma configuração do idioma. Então, setlocaio aqui significa essa palavra-chave aqui, LC, a palavra reservada do C, LCAL. Todo o código aqui abaixo dessa instrução estará configurado para tolerar, né, para suportar a saída de texto em língua portuguesa. Aí vamos lá, pessoal. Aqui, ó, essa linha aqui é muito, mas muito interessante. Primeiro, eu disse para vocês que nós vamos precisar separar, literalmente, acessar uma parte da memória chamada RIP e pegar um pouco de bytes lá para podermos utilizar. E esse endereço de memória que eu vou separar vai ter que estar dentro de um ponteiro. Então, eu vou criar aqui um ponteiro, ó, chamado ptx, certo? Esse ponteiro ptx, ele é uma variável que tem o objetivo de armazenar um endereço de memória do tipo int. Por isso que o ponteiro é do tipo int. Então, eu vou ter que separar lá na memória RIP um pedaço lá em bytes, o tamanho que eu vou querer em bytes, e eu vou ter que dizer que é para armazenar dados, um número inteiro lá dentro. Então, aqui, ó, entre parênteses, eu já estou informando que o pedaço, né, o pedaço de memória que eu vou pegar da memória RIP é para ser utilizada, certo? É para ser do tipo int, para ser utilizada por um ponteiro do tipo int, ok? Então, o malloc ele vai lá na memória, separa um pedaço. Aí, qual é o tamanho desse pedaço em bytes? Eu vou ter que colocar aqui, ó. Eu poderia colocar aqui, ó, 4 bytes, ele ia pegar 4 bytes direto. Mas eu quero que o comando sizeof capture o tamanho exato de um número inteiro. E aqui ele vai dizer para a gente que é 4 bytes também, vai colocar aqui. Ele vai colocar aqui. Então, aqui, ó, onde está sizeof, ele vai retornar 4 bytes. Então, o comando sizeof tem essa finalidade. Ele mede
literalmente a quantidade de bytes do data type que eu quero armazenar dentro desse espaço de memória. No caso, eu vou querer armazenar o número inteiro, então eu mandei medir a quantidade de bytes que tem o número inteiro, e o comando malloc vai armazenar essa quantidade de bytes, vai separar. E o endereço desse espaço que está sendo separado lá na memória, vai estar direcionado para esse ponteiro PTX. Será que deu certo? Bom, vou perguntar aqui embaixo. Ó, aqui embaixo eu faço a seguinte pergunta. If, se o ponteiro PTX sem um asterisco for igual, ó, 2 igual, estou perguntando se ele é igual a null, ou seja, se tem algum endereço de memória aqui dentro. Se tiver um endereço de memória, é porque deu certo. Mas se tiver null, é porque deu errado. Então, eu vou dar essa mensagem aqui, ó. Cout, não foi possível alocação de memória. Ok? Vou dar aqui uns 3 segundinhos aqui para que o usuário leia aí a mensagem e vou literalmente sair daqui. Ok, pessoal? Ó, aqui eu vou tirar esse else, porque eu coloquei aquele return ali, ok? Ó, aqui eu vou tirar esse else, dar uma pequena modificada aqui, coloquei um filtro aqui, ok? Coloquei um filtro aqui para facilitar o nosso entendimento. Olha, agora está completinho esse filtro. Ó. Cout não foi possível alocação de memória. Endline, para finalizar aqui o buffer da linha que eu estou exibindo, comandinho Cout. O comandinho system vai dar 3 segundos e aqui ele vai sair da subrotina. Ok? Int main. Então, eu sou obrigado a colocar aqui um return 0, né? Porque vai ter que retornar o número inteiro aqui. Por default, ele vai sair, então, aqui. Não vai fazer mais nada, porque deu errado. Bom, mas se por acaso tiver algo aqui dentro diferente de null, pessoal, então deu certo. Agora eu tenho o espaço de memória lá, com a quantidade de bytes que o comando malloc pegou aqui, no caso aqui vai ser 4 bytes, que é o número inteiro, cabe 4 bytes. E eu vou fazer aqui o uso do ponteiro. Ó. Quando eu coloco o asterístico, eu posso transformar o ponteiro em variável. Então, a variável inteira PTX recebe o número 10. Agora eu vou imprimir aqui o seguinte, ó, o valor, na frente vai aparecer aqui o valor da variável PTX. Será armazenado na memória. Quando eu tiro o asterisco, aí vai mostrar o endereço de memória do PTX que foi alocado, onde o 10 será armazenado. Aqui ele vai dar uma pausa, colocar de 3 segundos também. E aí, pessoal, vai ficar lá na memória, mesmo que o programa pare a execução, certo? Vamos supor, o programa terminou a execução, mas se eu não fazer isso aqui, ó, free PTX, isso aqui vai ficar ocupando espaço de memória. Imagina se você criar uma estrutura de repetição, criando vários ponteiros e pegando vários dados, vai chegar a hora que você vai travar a memória do computador. É um vírusinho bem banalzinho, mas funciona. Então, eu preciso tirar da memória, ó, free PTX, ele vai lá literalmente e tira o comandinho da memória, o ponteiro e o espaço de memória é liberado. Perfeito? Vamos ver se vai dar certo? Vamos executar aqui, ó. Então, olha só, ele já foi rapidinho e já disse que deu certo, porque ó, ele falou que o valor 10 será armazenado na memória, aqui ele colocou o endereço de memória que será armazenado o valor 10. E esse endereço de memória aqui é a área de memória RIP. Memória RIP, pessoal. Então, é isso. Usei um ponteiro para apontar para um endereço de memória que foi criado pelo ponteiro, pelo comandinho malloc. Retornando aqui para nossos slides, ok? Já estamos chegando ao final, porque a ideia é essa, passar
um pouco por vez do assunto, que tem muita informação. Então, pessoal, fizemos o primeiro exemplo para testar o comandinho sizeof, fizemos o segundo exemplo para testar os comandinhos malloc e o comandinho free, e agora vamos fazer o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte, pessoal, quando você cria um vetor, ok? Quando você cria um vetor, o vetor nada mais é do que um ponteiro, certo? Então, por exemplo, quando eu criei esse vetor aqui ó, de caracteres, char v, 8 caracteres. Então, na verdade, ele cria lá um ponteiro, né, chamado v, esse ponteiro aqui, que aponta para a primeira posição. Então, um vetor é um tipo de ponteiro, certo? Tá? Então, se eu digito, eu posso criar um vetor dessa forma, char v, 8 posições, ou posso criar dessa forma, char asterisco v. Esse v aqui, ó, é um ponteiro. Se eu apontar ele para a primeira posição de algum vetor, ele vai representar o vetor também. Perfeito? Vamos usar, então, um terceiro exemplo. Eu fiz um código aqui utilizando o C. O C e o C++ são a mesma linguagem. Contudo, nós utilizamos bibliotecas diferentes, só isso. Então, eu resolvi fazer esse programinha aqui em C, para que nós somos da área de desenvolvimento, e aí já vai enriquecendo também o teu conhecimento. Nós vamos testar aqui o comando calloc, calloc, que é pouco usado, é menos usado do que o comando malloc, porque ele é utilizado para se criar literalmente vetores. Aqui, ó. Terceiro exemplo, então, vamos lá. Terceiro exemplo, vou copiar o código aqui em C, ok? Vamos lá, então, pegar a nossa próxima janelinha aqui. Deixa eu apagar essas duas. Vou apagar essa aqui, que está puxando a internet. E vou apagar essa aqui. E vou agora chamar uma nova janelinha, então, do online GDB. Aqui, perfeitinho. Pessoal, vou selecionar a linguagem aqui diferente. Obviamente, agora esse código será em C, ó. C, perfeito. Linguagem C. Ok? E vamos colocar o nosso código aqui. Terceira e última simulação da nossa videoaula de hoje. Olha aí, pessoal, vamos lá. Então, explicando, né? Aqui não tem a biblioteca cstdlib. Agora é stdlib.h, que é a do C, mais antiga. Não tem a biblioteca iostream, porque não vou usar o comando C em cout, vou usar os comandos de entrada do C, que é o printf e o scanf. Então, aqui é stdil, ok? A biblioteca time.h é porque eu estou criando uma funçãozinha randômica para gerar números aleatórios. Olha, essa funçãozinha legalzinha aqui, ó, quando eu chamar, toda vez que eu chamar essa função, ela vai criar um número para mim aleatório. Um número aleatório, olha, ela vai retornar um rand, né, um randômico, um número randômico entre 0 e 100. Toda vez que eu chamar ela, ela vai retornar um número inteiro. É uma funçãozinha que gera um número por vez. Então, aqui, ó, dentro da função principal, cria uma variável inteira, n. Olha que legal. E aí, pessoal, eu tenho que configurar o relógio interno, que o comandinho rand, randômica aqui, ó, ele utiliza. Ele usa esse relógio interno para criar números aleatórios. Então, eu vou zerar o tempo desse reloginho interno, aqui dentro desse código, certo? Que o meu comandinho rand exige. Então, só mandar aqui ó, o comando srand, a funçãozinha, e mando um time com null aqui dentro dele. Ele vai zerar para a gente o tempo, vai começar como se fosse iniciar um reloginho, certo? E aqui, ó, eu vou pedir para o usuário, a printf, ele vai imprimir, digite a quantidade de números. E para fazer a leitura dessa quantidade de números, eu vou usar o comando scanf
E esse caractere significa que será um número inteiro que será digitado, um caractere de composição para um número inteiro. E o endereço desse número digitado é e comercial n, vai ser armazenado nessa variável aí, e comercial n, que é um endereço de memória de um número inteiro. É assim que usa o comando de leitura no C. Agora vem aqui o comandinho de alocação. Pessoal, uma outra forma de se criar um vetor, né? Ó, então, o ponteiro i é um ponteiro, ó, asterisco significa um ponteiro. Então, que vai armazenar números inteiros, um número inteiro. Então, eu coloco aqui, ó, entre parênteses, que é um ponteiro, certo? Para armazenar número inteiro. E o comandinho calloc, que é o calloc, ele vai dizer quantos números inteiros, que é o n, a quantidade de números inteiros, ó. O n é a variável que vai mostrar a quantidade que foi digitada aqui em cima, né? E aqui o tamanho de cada número inteiro. Olha só, comandinho size of int. Olha que legal, comandinho calloc é uma outra forma de se criar vetores na área heap, ó, criando um vetor na pilha heap, que é aquela área que eu falei para vocês, que é a área que sobra de memória que eu posso utilizar para criar dados dinâmicos. E aí eu vou usar somente essa estrutura fora aqui para imprimir aqui, ó, para gerar no caso, ó. Usar o nosso vetorzinho, ó. A variável de controle i vai começar com 0. Enquanto o i for menor do que n, ele vai somar sempre 1 no i. E olha que legal. Cada vez que eu chamo aqui a funçãozinha gerar números, ele vai criar um número inteiro, vai armazenar na posição i do vetor aí. Beleza? Até que o i seja igual a n. Quando ele se tornou igual a n, aí para de gerar, porque n é a quantidade máxima de números que ele pode armazenar. Então, olha que legal, ele vai armazenar aqui esses números randômicos nesse vetorzinho aqui. Agora, eu vou usar essa outra estrutura de repetição para imprimir cada número que foi gerado. Apenas uma demonstração do comandinho calloc. Então, o i começa de novo do 0. Enquanto ele for menor do que n, ele vai mostrar sempre um de cada vez. Olha só, comando printf, ele vai mostrar o número inteiro aqui. Depois ele vai pular uma linha. Qual é o número inteiro que ele vai mostrar aqui? É esse número que está aqui, ó, na posição i do vetor aí. Cada número que está na posição i do vetor aí será mostrado aqui nesse caractere de composição. Vamos testar esse programa, galera. Olha isso. Programinha em C, olha lá. Quantos números tu quer gerar, professor? Vou gerar 100 números. Então, olha só, sempre números entre 0 e 99. Ele gerou 100 números e já imprimiu para mim aqui 100 números. Então, mais um programinha aqui que foi usado para testar. Tá vendo, pessoal? Nunca passou de 99. Até 98, tá vendo? Beleza? Então, galera, finalizando então o vídeo de hoje, quero agradecer então a todos que estão aí assistindo esse vídeo. Quero pedir para vocês curtirem aí, se inscreverem no meu canal, para dar uma forcinha para a gente também. Pessoal, vou deixar então aqui o exercício para aqueles que quiserem aprender um pouco mais. Perfeito? Então, está aqui a tarefa, né? Para você se exercitar um pouquinho. Para os meus alunos, obviamente que em sala de aula eu sempre disponibilizo lá a ferramenta que vocês devem entregar esse exercício. Mas para os usuários que estão apenas treinando, boa sorte. Depois coloquem aqui nos comentários os eventuais bugs, os comentários, as perguntas, enfim, para enriquecer aqui o nosso conteúdo. Desejo tudo de bom para vocês e até a próxima.